Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo, nós vamos falar a respeito da independência dos Estados Unidos. Como eu disse na última aula, o movimento iluminista ele vai acabar incentivando alguns movimentos em outras partes do mundo, inclusive nas colônias. E um dos primeiros movimentos que ocorre nas colônias é justamente a Revolução Americana, ou como também é conhecida como a independência dos Estados Unidos. A Declaração de Independência, ela aconteceu no dia 4 de julho de 1776. Até por isso, 4 de julho é feriado ali nos Estados Unidos. Mas para a gente entender um pouquinho como que aconteceu essa independência e por que aconteceu essa independência, nós precisamos voltar um pouquinho na história. A gente precisa analisar como que foi a colonização dos Estados Unidos. O nome Estados Unidos, ele surgiu após a independência. Antigamente, antes da independência, esse território se chamava somente 13 colônias inglesas. Esse era o nome, cada uma tinha o seu próprio nome, como você pode ver aí no mapa. Olha só, no caso, os Estados Unidos, ele se forma, então, a partir do descontentamento dos colonos. Mas como que foi, então, a colonização inglesa e por que os colonos ficaram descontentes com as atitudes aí dos ingleses? Vamos analisar alguns pontos. Primeiramente, a colonização dos Estados Unidos pelos ingleses, ela não foi igual à colonização, por exemplo, dos portugueses aqui no Brasil. Aqui a nossa colonização era de exploração, né? Era o objetivo principal ali dos portugueses no Brasil, era retirar todos os recursos que eles achassem aqui no território. No caso dos ingleses, esse também era o objetivo principal, assim como todas as outras metrópoles. Só que no território da América do Norte, eles não encontraram muitas coisas para explorar, porque até mesmo grande parte do território ali das 13 colônias era bem parecido com o que se tinha na Europa. Então, no caso, os produtos que ali seriam plantados seriam os mesmos que já eram plantados na Europa. E isso não beneficiava, por exemplo, a exportação desses produtos para a Inglaterra. Não, saía muito caro você pegar os mesmos produtos plantados ali na colônia, levá-los para a Inglaterra, sendo que na Inglaterra também havia os mesmos produtos. Então, por muito tempo, a colônia inglesa, essas 13 colônias, elas ficaram meio que abandonadas pelo governo inglês. Muitas pessoas decidiram, então, ali da Europa, vir para a Inglaterra, vir para a América, com o objetivo de conseguir uma maior liberdade e uma mudança até mesmo ali de vida. Houveram dois tipos de colonização na América do Norte. Você tinha dentro ali das 13 colônias as chamadas colônias do Norte e as colônias do Sul. Nas colônias do Norte foi implementada então a colonização de povoamento, com o objetivo de trazer pessoas para ocuparem justamente esse território. Ali foram então, cada um conseguia um pedacinho de terra, chegava ali, construía, né, uma cabaninha para se morar, fazia ali seu ranchinho, plantava alguns produtos agrícolas na sua própria terra e o excedente dessa produção era vendido para os seus vizinhos. Então, a economia das colônias do norte, ali das 13 colônias, né, as colônias do norte, a economia deles estava voltada mais para o comércio interno. E eles desenvolveram até mesmo algumas manufaturas. E no primeiro momento, a Inglaterra meio que não se importou com isso, tá? Mas mais para frente, a partir do século XVIII, ela começa a mudar algumas atitudes. Já as colônias do Sul, elas eram colônias de exportação, eram colônias de exploração. Toda a produção, né, praticamente toda a produção, principalmente de fumo e de algodão, que ali se tinha, era exportada daí sim para a Inglaterra. Então, as colônias do Norte era uma colonização de povoamento, enquanto as colônias do Sul era uma colonização de exploração. Então, era bastante acentuada essa diferença entre as duas
as duas partes, né, das 13 colônias aí, a do sul e a do norte. Então, lembrando, no norte você tem uma colonização de povoamento, onde vai ser voltado mais para o comércio interno, enquanto na parte do sul você tem uma colônia de exploração, onde ali eles vão trabalhar mais com a exportação dos produtos, principalmente o fumo e o algodão. É interessante perceber que nas colônias do norte predominava também a mão de obra livre, predominava o comércio ali baseado no comércio entre as pequenas propriedades, a produção era sempre para o consumo interno. Enquanto nas colônias do sul, que elas eram exploradas mais pela Inglaterra e elas tinham que até mesmo seguir aí o pacto colonial. E elas eram baseadas no latifúndio, né, que é a grande propriedade, a mão de obra escrava e toda a produção aí era voltada então para exportação. E nessas grandes propriedades predominava aí o latifúndio. E a monocultura. Enquanto nas colônias do norte você vai ter o minifúndio, que são as pequenas propriedades, e a policultura. Várias coisas eram produzidas ali nessas terras, né, que os colonos. Mas quem eram esses colonos? Quem que queria desbravar esse novo mundo e vinham para cá? A maioria das pessoas que vieram ali para a América nesse período foram protestantes que eram perseguidos ali na Europa, principalmente os chamados calvinistas. A gente precisa lembrar que na Inglaterra a religião que predominava era a religião anglicana e que o chefe máximo, né, da igreja anglicana era ali, no caso, o próprio rei. E muitos calvinistas da Inglaterra, os chamados puritanos, eram perseguidos por causa da sua religião. Então, muitos procuravam vir para a América, ali para as 13 colônias, para conseguir um pouco mais de liberdade, ter a sua vida tranquila, longe das perseguições. Até o ano de 1756, os colonos eles tinham até mesmo uma certa liberdade. Por exemplo, eles faziam até mesmo um comércio triangular. Eles vendiam, no caso, fumo para as Antilhas. Nas Antilhas, eles conseguiam vender, né, fumo e tecidos. Com esse dinheiro, eles conseguiam comprar melaço, que era fabricado ali a partir da cana-de-açúcar, nas Antilhas holandesas e espanholas. Eles conseguiam um preço mais favorável. Levavam esse açúcar, esse melaço, para as suas colônias. Lá na colônia eles faziam o rum. O rum depois eles embarcavam em barris e levavam esse rum para a África. Na África eles conseguiam trocar esse rum por escravos, traziam escravos então da África e conseguiam vender nas Antilhas. E novamente aí fechava, né, o ciclo do comércio triangular. Isso era muito diferente das outras colônias. Por exemplo, nas outras colônias espanhola e portuguesa, o que imperava era justamente o pacto colonial, que a colônia só podia fazer comércio diretamente com a sua metrópole. Os colonos americanos, os colonos ingleses, né, no caso, eles conseguiam ter um pouquinho mais de liberdade econômica em relação às outras colônias das metrópoles europeias. Só que isso vai perdurar aí até o início ali, a metade do século XVIII. Porque em 1756 começa uma guerra entre a França e a Inglaterra. A França era dona de terras também na América do Norte. Ela também havia colonizado terras, assim como a Inglaterra. E por muitas vezes os colonos franceses e os colonos ingleses, eles disputavam territórios de florestas, onde eles conseguiam caçar animais para tirar a pele. Porque a pele era uma das coisas bastante lucrativas que os colonos conseguiam vender e exportar ali para a Europa. Então, em 1756, começa então uma disputa de território entre a França e a Inglaterra, entre os colonos ingleses e os colonos franceses. A Inglaterra, ela manda algumas tropas para enfrentar justamente as tropas francesas, os colonos franceses, mas a ajuda dela não vai ser
tão intensa assim para os colonos ingleses, pelo menos do ponto de vista dos colonos ingleses. Essa guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, ela dura de 1756 até 1763. E a vitória se dá justamente para o lado dos ingleses. A partir daquele momento, a França ela acaba até mesmo perdendo aí parte dos seus territórios para os ingleses. Há uma ampliação, então, do território da colônia inglesa. Só que tem um problema. A Inglaterra usa como justificativa para os seus atos dizer que gastou muito dinheiro com a Guerra dos 7 Anos e que agora era necessário estabelecer alguns impostos, algumas leis, para recuperar o prejuízo da guerra. Quais seriam essas leis e esses impostos que foram declarados aí pelos ingleses? Bom, a primeira lei que nós temos é a chamada Lei do Açúcar. Como assim Lei do Açúcar? Como eu falei para vocês, os colonos eles tinham um pouco mais de liberdade, os colonos ingleses tinham um pouco mais de liberdade em relação ao comércio do que os colonos de outras colônias europeias. Os ingleses eles podiam comprar açúcar de quem bem eles entendessem. Tanto é que eles compravam açúcar das Antilhas holandesas e das Antilhas espanholas, porque era muito mais barato do que das Antilhas inglesas. A Lei do Açúcar proibiu essa liberdade de comércio do açúcar. Proibiu que os colonos ingleses comprassem açúcar das Antilhas espanholas e das Antilhas holandesas. E instituiu que eles só podiam comprar açúcar das Antilhas inglesas, que eram vendidos num preço muito alto. Além da Lei do Açúcar, nós tivemos também a Lei do Aquartelamento. O que seria essa Lei do Aquartelamento? As tropas inglesas, se estivessem próximas a uma propriedade, o proprietário daquele território deveria oferecer lugar para que as tropas pudessem se abrigar. Ele deveria ceder parte do terreno para as tropas montarem seu acampamento, parte dos animais, da sua produção, tudo que fosse produzido ali na sua propriedade, deveria ser cedido, então, para o exército britânico. Essa era outra lei, então, instituída pelos ingleses sobre os colonos, no caso ali das 13 colônias. Outra lei que foi imposta foi a chamada Lei do Chá. Tomar chá é um costume inglês que vem de muito tempo. E os colonos ingleses trouxeram esse costume da Inglaterra. E eles compravam chá diretamente lá das Índias Orientais. Eles mesmos, navegavam até as Índias Orientais e compravam esse chá e traziam para a colônia. Com a Lei do Chá, ficou proibido essa compra direta das Índias. O chá deveria ser comprado da companhia de comércio chamada Companhia das Índias Ocidentais, que estava sob domínio inglês. Então, somente ela poderia fazer essa compra de chá e os colonos ingleses só poderiam comprar chá da companhia inglesa e não mais diretamente lá das Índias. E, por último, nós temos ainda a Lei do Selo, onde qualquer produto, carta, tudo que circulava na colônia deveria ter um selo oficial da Inglaterra. E lógico, para você ter esse selo oficial nos seus produtos ou nas cartas, encomendas, tudo que circulasse pela colônia, você tinha que pagar uma taxa. E lógico que essa taxa não era muito barata. E isso acabou encarecendo também os produtos ali dos colonos. Todas essas leis geraram um grande descontentamento nas colônias, nas 13 colônias inglesas. E nós tivemos várias manifestações nesse período. Em 1770, nós tivemos uma manifestação em Boston. E os guardas ingleses acabaram reagindo à manifestação e mataram algumas pessoas ali que estavam presentes na manifestação. Logo em seguida, nós tivemos, então, uma outra manifestação, que é a chamada da Festa de Chá de Boston. O que aconteceu nessa manifestação? Por que Festa do Chá de Boston? Bom, o que aconteceu?
Nos portos de Boston, era muito comum ficar em navios da Companhia das Índias Ocidentais, carregados de chá e que faziam comércio e vendiam o chá por ali. O que os colonos fizeram? De noite, os colonos eles se fantasiaram de indígenas e eles invadiram esses navios ingleses da Companhia das Índias Ocidentais e eles pegaram todo o carregamento de chá que havia nesses navios e atiraram no mar. E lógico, né, que a metrópole, a Inglaterra, ela reagiu a essa manifestação também, porque eles sabiam que não haviam sido indígenas, que haviam sido realmente colonos que haviam atirado todo o carregamento de chá no mar. Assim, eles cercaram a cidade e fizeram, né, com que a cidade entregasse os culpados, né? Esses que participaram dessa manifestação acabaram ali sendo fuzilados, né? Como castigo, como punição por essa manifestação que aconteceu aí na cidade de Boston. Depois da chamada Festa do Chá de Boston, ocorreram aí novas revoltas dos colonos. Mas para tentar minimizar toda a pressão que a Inglaterra fazia sobre as colônias, eles organizaram, então, o primeiro congresso da Filadélfia. Esse congresso, né, da Filadélfia, que aconteceu na cidade da Filadélfia, ele não tinha um caráter separatista ainda. Ele tinha um caráter de tentar entrar em acordo com a Inglaterra, pedir para eles diminuírem os impostos. Eles queriam o fim das medidas restritivas que a Inglaterra estava impondo, né, sobre a colônia. Só que o que aconteceu? A Inglaterra não cedeu a nenhuma das reivindicações deles. Por isso, no ano de 1775, nós vamos ter aí o segundo congresso da Filadélfia. Nesse caso, esse segundo, né, o segundo congresso da Filadélfia, que acontece em 1775, daí já tinha um caráter separatista. E eles queriam realmente romper totalmente com a metrópole. A partir de 1775, né, já ali, na realidade, a partir do final de 1774, a gente já tinha, né, alguns conflitos com o exército inglês. A partir de 1775, esses conflitos eles vão se tornar ainda maiores. Então, tropas inglesas vão vir para a colônia para tentar diminuir, né, essas revoltas que estavam estourando aí na colônia. O que acontece? No dia 4 de julho de 1776, depois de várias e várias reuniões ali no Congresso, na Filadélfia, através do Congresso, os representantes das 13 colônias, né, pessoas de bastante posse, de bastante dinheiro, eles redigiram, então, primeiramente, a Declaração de Direitos e, posteriormente, o que a gente chama aí a Declaração de Independência, que foi assinada no dia 4 de julho de 1776 e declarava realmente que as 13 colônias seriam totalmente livres e independentes da coroa britânica, da Inglaterra, no caso. Lógico, gente, que a partir de 4 de julho, os Estados Unidos não eram totalmente independentes. Foram vários anos de lutas que ocorreram. Somente em 1783 é que a Inglaterra realmente vai reconhecer as suas colônias, né, como independentes e vai reconhecer, então, um novo país chamado Estados Unidos da América. Bom, esse é o primeiro passo, né, para a história aí americana. Nas próximas aulas, nós vamos estar analisando um pouquinho mais a respeito da Declaração de Independência, do que aconteceu após a Declaração de Independência. Então, não perca aí as próximas aulas, espero que estejamos juntos para tirar também, se precisar tirar também algumas dúvidas, acesse lá meu e-mail, manda um e-mail para mim, que eu respondo sem nenhum problema, tá? Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau!